Olá, tudo bem? Hoje aqui no canal eu vou começar uma série de como foi a minha terceira gravidez, como foi todo o planejamento e o que aconteceu durante esse período e como está sendo agora com o bebezinho. Estou gravando esse vídeo de madrugada porque ele estava acordado com cólica, então agora ele dormiu e então já que eu estou acordada eu vou resolver gravar. Começar. Então, vamos lá? Bom, gente, desde pequena eu sempre sonhei em ter 3 filhos, sempre. Eu nunca cogitei em ter só um ou não ter filho, eu sempre pensei em ter 3 filhos. Eu tinha o nome de cada um anotado em uma folhinha. Claro que com o passar dos anos foram modificando esses nomes, mas assim, tipo, eu sempre quis ter 3. Eu tive, a minha primeira gravidez, eu tive um aborto espontâneo. Provavelmente eu tinha menos de um mês de gravidez, ou mais ou menos um mês. Eu continuava menstruando, então eu não percebi que eu tinha perdido o bebê. Eu só percebi na primeira ultrassom. Como eu não tinha plano de saúde, era pelo SUS, eu tinha que esperar marcar a ultrassom para eu fazer. Quando eu fui fazer a ultrassom, já estava com sangramento e o doutor disse que não tinha mais nenhum feto lá. Eu tive um aborto espontâneo. Isso doeu bastante em mim, porque mesmo sendo logo pequenininho, logo com um mês, ou até menos de um mês, porque como demorou a ultrassom, não sei dizer exatamente quando eu perdi, porque eu continuava menstruando, eu continuei menstruando, sabe? Então eu não sei dizer quando eu perdi. Mas assim, você se sente mãe. Não importa se é pequenininho ou se você viu nascer ou que está com 3, 4, 5 meses, não importa, você já se sente mãe. E essa dor é inexplicável. Eu até me emociono um pouco porque eu não desejo isso para ninguém. Principalmente para as pessoas que mais querem ter filho, porque eu vejo que muita gente que não quer ter filho tem uma facilidade até mesmo para ter. E tem gente que quer ter um bebê e luta, faz tratamento e não consegue. E aí cada perca é uma dor enorme. Então, depois dessa primeira gravidez eu tive em 2010 ou 2009 ou 2010, alguma coisa assim, não lembro direito. Depois dessa gravidez, aí eu me mudei para Santa Catarina e eu tive o meu bebê em 2012, o meu primeiro bebê. Então eu já tinha em mente do nome dele desde quando também desde quando eu era pequena. Eu via um menininho, eu lembro de um menininho assim brincando na areia. Aí eu cheguei perto dele e falei assim: Oi, qual é o seu nome? Ele olhou para mim e falou assim: É Luigi. Aí eu falei assim: Meu, quando eu tiver um filho, ele vai se chamar Luigi. E desde pequena eu amo azul, amo muito azul. Então, assim, tipo, quando eu fiquei sabendo que era um menininho, ai, gente, assim, eu falei assim, eu vou encher ele de azul. Era uma coisa assim que eu queria, sabe? Eu falei assim para as minhas amigas até brincavam comigo, mas e se você tivesse uma menininha? Eu falei assim, se eu tivesse uma menina, ela ia usar azul bebê, com rosa. Mas não ia deixar o azul de lado, sabe? O azul escuro eu não sou muito chegada. Beleza, eu tive o meu bebê em 2012, deu tudo certo.
claro que no parto ele teve que ser retirado com 39 semanas porque ele estava com um cordãozinho no pescoço. Então eu tive cesariana. Então no meu primeiro filho eu tive cesariana por causa disso. 15 dias antes, 15 dias assim, 15 dias antes de completar 39 semanas, a doutora falou assim, não vai ter como fazer normal. Ele tá com cordãozinho no pescoço e corre o risco. Então eu até chorei, porque eu queria normal, eu tava me preparando para normal. Aí a doutora falava assim, Tati, o melhor pro teu filho. Você tem que pensar que é o melhor pro teu filho, o melhor pra ti. Ele tá com o cordãozinho no pescoço, não tem outra solução. Aí eu fui me conformando e tive cesariana. Foi super bem a recuperação. Em uma semana, assim, depois de tirar os pontos, eu já estava ótima. Então, eu realmente não tenho que reclamar no meu pós-parto. Foi tudo bem tranquilo. A segunda gravidez foi meio pego de surpresa, né? Porque, na verdade, a minha primeira gravidez não foi planejada. A minha segunda gravidez também não foi planejada. Essa segunda gravidez eu estava com multifolículos. Então a doutora explicou que quando eu quisesse engravidar, eu teria que fazer tratamento. Eu falei, doutora, eu não quero engravidar por agora, porque a gente morava de favor na casa da minha sogra. Eu não queria engravidar por agora. Ela falou assim, então, Tati, eu vou passar para ti um tratamento para os multifolículos, né? Tipo, para ajudar tipo, era um outro anticoncepcional mais forte, sabe? Aí eu falei, tá bom. Então aí eu comecei a tomar esse anticoncepcional, tipo, uma semana eu comecei a passar mal, assim. Aí eu lembro que eu comecei a sentir umas dores no pé da barriga, assim. Aí eu fiquei com muito medo, porque eu pensei que era alguma coisa no útero, no ovário, alguma coisa assim. Então eu fiquei com muito medo de ser câncer, porque tinha uma conhecida minha que tinha falecido há pouco tempo com câncer. Então eu fiquei muito assustada. Aí eu falei pra doutora, tá doendo muito minha barriga. E, tipo, é uma dor assim, tipo, era uma dor diferente, sabe? Aí a doutora pediu pro meu marido passar no consultório e pegar um encaminhamento para fazer a ultrassom para verificar, era uma ultrassom do abdômen, não, era uma ultrassom transvaginal e uma da pelve, alguma coisa assim, sabe? Eu sei que e ela pediu para buscar lá. Meu marido foi, buscou, eu marquei, consegui marcar assim, logo pro dia seguinte, sabe? E eu fui, eu e meu marido fomos. Aí na empresa que eu trabalhava, eu estava muito nervosa. Aí uma amiga minha chegou para mim e falou assim, Tati, fique tranquila, quem sabe é um bebê? Eu falei assim, não, não é um bebê. Ela falou assim, mas tu não sabe? Não vai que seja, né? Eu falei assim, não, mas não é, né? E, tipo, não tinha como ser um bebê, porque eu tava tomando um anticoncepcional mais forte do que eu estava antes, entende? Então, assim, eu cheguei na sala da ultrassom e o meu marido do lado e eu segurando, eu lembro até hoje, assim, segurando para não chorar, porque eu tinha medo do que eu ia encontrar, tipo, quando o doutor começasse a ver. Eu tinha muito medo de um câncer, sabe? Ainda mais eu tendo um filho pequeno, né? Aí eu fiz a ultrassom. Eu fiz a ultrassom e o doutor falou desse tipo assim, sabe esse cantinho limpo aqui? Eu falei, sim. Ele falou assim, bom, esse cantinho aqui ovulou e você tá grávida. Eu olhei pro meu marido olhou pra mim, tipo, a gente, a gente não sabia nem o que falar, o que dizer, não sabia nada. Ele falou assim, o doutor olhou pra mim e falou assim,
sinta-se privilegiada, porque muitas mulheres com o que você tem demora anos para ter um bebê e você conseguiu sem tentar, sabe? Aí assim, a gente saiu de lá em choque, porque, meu, pensa, a gente morava de favor. E como que nós ia chegar com a notícia de uma gravidez, sabe? Então foi bem complicado, assim, no começo, assim, sabe? Então, assim, mas, meu, aí depois a gente logo foi atrás do nosso cantinho, mas, assim, o que que acontece? Aí o que acontece, assim, tipo, do parto? Na hora do parto, na verdade eu tava com. Aí a doutora perguntou se eu queria cesárea ou normal. Eu falei assim: não, eu vou querer cesariana. Já que eu tive a primeira cesárea, eu quero a segunda cesárea também. Aí chegou com 37 semanas, aí eu comecei a sentir uma dor. Aí eu falei pra doutora: doutora, eu tô sentindo uma dor diferente. Aí a doutora falou assim: vem logo pro hospital. Vem pro hospital. Aí, mas eu queria esperar meu marido chegar, para o meu marido me levar, né? Aí eu enrolei para responder a doutora. Ela falou assim: Tati, já era para você estar no hospital. Desse jeito. Aí eu fui pro hospital, eu mandei mensagem de manhã para ela, eu fui pro hospital, era 4 horas da tarde. Meu, ela falou para mim assim que não, que já era para mim estar lá, sabe? Quando eu cheguei lá, eles começaram a monitorar o coraçãozinho do bebê, eu tava com uma infecção nos rins, infecção, era como se fosse uma infecção urinária, mas não, era um problema nos rins, eu sei que era uma dor nos rins, assim. Aí a doutora foi e pediu para ser monitorado o coração do bebê. Eu passei a noite toda monitorando o coração do bebê. Aí ela falou assim que dependendo do meu parto ia ser no dia seguinte. Mas as pessoas do hospital não sabiam disso que ela tinha me falado. Aí no outro dia, aí eu fui e falei pra moça, o meu parto vai ser agora de manhã? Ela falou assim, não, moça, não tem nada marcado aqui. Eu falei assim, então eu vou comer. Ela falou assim, não, pode comer, não tem importância, não vai ter seu parto. Quando eu levantei da cama, que eu sentei na mesa, ela veio correndo. Ela falou assim, moça, seu parto vai ser agora. Nós vamos te arrumar, nós vamos fazer as coisas, que seu parto vai ser agora. Eu falei, beleza. E aí, quando eu saí na maca, que ela me preparou para ir para a maca, eu encontrei o pediatra do meu filho, porque eu já tinha deixado reservado o pediatra para estar lá no hospital. Aí eu vi o pediatra pedindo para deixar reservado tal coisa, para deixar reservado um monte de coisa. Aí eu falei assim, meu, pra que tanta coisa, né? Tipo, fiquei imaginando. Aí quando eu fui pra sala de parto, a doutora já estava lá. Aí a doutora falou desse jeito assim, Tati, tu sabe por que teu parto tá sendo agora? Eu falei assim, que não, que ninguém tinha me falado nada. Ela falou assim que os batimentos cardíacos do meu bebê estavam abaixando. E pelo fato de estar abaixando os batimentos cardíacos e ele nascer com 37 semanas e 3, 4 dias, corria o risco dele nascer com meningite. Então o doutor pediatra dele fez todo o procedimento de precaução. Então, quando o bebê nasceu, ele foi com o meu marido fazer raio-x, tirou um líquido da espinha. Eu só vi o meu bebê no quarto, sabe? Mas assim, tipo, aí ele foi tão picadinho, sabe? Porque era sangue, era sangue não, tipo, era um remédio lá, era uma máquina tão grande que ficava, ai gente, eu não sei explicar, eram as agulhinhas assim nele, é uma máquina, e o doutor falou assim, que era tudo por precaução mesmo, sabe? Aí depois, quando fizeram o exame, deu tudo certo, aí tiraram tudo dele e tal. E aí, tipo, a minha recuperação dessa cesariana também foi super tranquila. Super tranquila, não tenho que reclamar.
Agora, nessa terceira gravidez, eu sempre quis ter 3 filhos, igual eu falei. Então, eu e meu marido, como a gente tinha financiado o nosso apartamento em 5 anos e eu tinha colocado o DIU em 5 anos, tipo, na verdade a entrada a gente financiou em 5 anos. Então a gente programou para ter um bebê depois que eu tirasse o DIU. Então, assim, a gente já sabia que quando a nossa conta mais alta cessasse, era o ano que eu ia tirar o DIU. Então, a gente já tinha se programado para ter um bebê em 2023, né? Não, 2022, eu tirar o DIU e em 2023 ter o bebê. Então a gente já tinha programado. Aí aí deu a pandemia, aí eu fui demitida e ficou só com o salário dele. Aí depois eu voltei a trabalhar, mas pensa, o tempo que eu fiquei fora, eu acho que foi uns 4 meses, foi tudo no salário dele. Então a gente entrou no negativo assim, que é bem difícil, sabe? Quando tu entra no negativo para depois voltar ao normal, sabe? Então a pandemia deu um baque na gente. Então a gente pensou, será que a gente vai ter um bebê? Será que não vai ter? Então a gente já tem até parado de falar que ia ter um bebê. Mas aí quando tava para decidir, vai tirar o DIU mesmo, não vai? Aí eu falei, sim, então vamos tirar o DIU, então vamos tentar. Eu tirei o DIU em setembro. Aí o doutor já me passou o Regenese Pré para eu tomar esse medicamento. Ele falou assim, aí como eu tive que mudar de doutor, porque a doutora não fazia mais a área de obstetrícia. Então eu tive que mudar e eu fiz o meu pré-natal não, toda consulta assim, pós, pré-gravidez, tudo com o doutor que eu tinha colocado o DIU. Então ele já me passou o Regenese Pré para eu ir tomando, né? Isso aqui começa a tomar antes de você engravidar. E aí eu ficava muito ansiosa. A gente tentou ter uma menina, né? Mas se visse um menino também, meu, era ótimo. A gente não, vamos supor, a gente estava tentando ter uma menina, mas se visse um menino também não tinha importância. Tanto que os meus filhos, um deles queria que fosse menino, e aí eles falavam assim, ai, vai uma menina. Ah, mas aí é um menino. Tipo, eles ficavam meio assim, sabe? Então a gente não importava qual que fosse. Aí o que a gente começou a fazer? Esse daqui, ó. Clybo. Isso aqui é um teste de ovulação. Ele vem assim, ele vem uns 10 desses. Aí, deixa eu abrir isso aqui. Esse aqui é que sobrou. Aí eu comecei a fazer a partir de setembro, para eu ver se eu estava ovulando ou não. Porque isso aqui é um teste de ovulação. O que acontece? Eu tinha que verificar se eu estava ovulando e aí para ser mais certeiro para engravidar. Por quê? Porque eu descobri endometriose profunda depois que eu coloquei o DIU. Então eu não podia ficar muito tempo sem o DIU por causa da endometriose profunda. Então era muito arriscado. Então eu tinha muito medo. Então eu acho que a minha ansiedade de engravidar logo era por causa do medo que eu tinha da endometriose, porque a minha endometriose era próxima à bexiga. E então era bem mais complicada, sabe? E aí o doutor falou assim que a gravidez era tipo um tratamento para endometriose. Ele falou assim, nossa, a gravidez vai te ajudar muito na endometriose. É como se a gravidez curasse a endometriose, sabe? Eu fiquei até feliz, porque ia ser uma coisa que eu queria e ia ajudar ainda para mim. O que acontece? Isso aqui você faz xixi nele ou coloca num potinho, tá? Nessa fitinha aqui.
Aí você tampa ela, ela muda de cor aqui, e aí você coloca nesse daqui. Aí aqui aparece piscando, não vai dar de ver. Mas aqui aparece que tem quando você coloca, começa a piscar. Aí se você tiver no período de ovulação, ele aparece uma carinha feliz. No primeiro mês, eu comprei 2 caixas dessa. Eu não ovulei nenhum dia. Aí no segundo mês, eu ovulei sim. No segundo mês eu ovulei e todo mês eu tinha 2 testes de gravidez para fazer. Então, outubro eu fiz, deu negativo no teste de gravidez. Novembro eu ovulei novamente, eu fiz o teste de gravidez. Eu sempre fazia o teste de gravidez 10 dias depois da ovulação e depois uns 15 dias depois da ovulação, mais ou menos isso. E aí dava negativo. Em novembro também deu negativo. Em dezembro eu tinha falado pro meu marido, olha, se eu não engravidar agora em dezembro, em janeiro eu vou voltar ao DIU, porque eu tinha muito medo. Eu tava com mais medo da endometriose, sabe? Eu falei assim, não, eu volto ao DIU e depois a gente tenta mais pra frente. Porque eu pensei que era porque o tanto de turbilhão de coisas que a gente tava vivendo, e eu pensei assim que será que isso estava afetando, né, de não conseguir engravidar? Então, assim, em dezembro eu fiz o teste, eu ovulei, eu acho que dia 14, mais ou menos, eu fiz o teste não, eu ovulei dia 10, eu acho. Eu fiz o teste dia 20, por aí, e deu negativo. Aí eu falei pro meu marido, olha, deu negativo, aí em janeiro a gente volta a fazer as coisas, tipo, fundiu e tal. Beleza. No dia 25 de dezembro, eu tava dormindo e eu acordei 3 horas da manhã porque eu tinha sonhado que eu tava grávida. Então eu fui e peguei 3 horas da manhã no dia 25 de dezembro. Eu peguei o teste, fui no banheiro para fazer. E quando eu vi aquele positivo, então me deu vontade de correr e falar pro meu marido. Mas eu pensei assim, não, primeiro eu vou fazer o teste de farmácia para ver se não, o teste de sangue para ver se realmente eu estou grávida. E aí sim, eu fiquei grávida no dia 25 de dezembro eu soube. Aí no dia 27 eu falei com meu marido. Ele ficou todo bobo, todo feliz, né? Porque era uma coisa que a gente queria. Aí a gente só não sabia se era menino ou menina. Mas como no dia, foi assim, no dia da ovulação mesmo. Foi no dia da ovulação. Aí eu falei, se eu ficar grávida vai ser menino no dia 10 de dezembro, por aí. Falei assim, se eu ficar grávida, vai ser menino. Porque foi bem no dia da ovulação. Porque o esperma masculino é mais rápido e o feminino é mais devagar. Então, assim, pela lógica, se você está ovulando no dia da ovulação, pouquíssima chance de ser menina. Pode ser que seja menina, mas assim, tipo, cientificamente explicando, a chance de ser menina é maior. E então eu falei pra ele assim, ó, se eu engravidasse, ia ser menino, né? Então quando a gente foi fazer a ultrassom, logo em 3 meses o doutor já sabia que era menino, sabe? Então, assim, tipo, e a gente ficou muito, muito feliz, assim, por saber que vinha um menino e tal. Eu já ficava imaginando usando mais azul, mais azul. Claro que a gente queria uma menina, mas assim, não sei explicar. Eu não sei explicar, porque eu acho assim que, como qualquer um que viesse tava bom pra gente, então, assim, tipo, o amor é o mesmo, né? E, assim, aí como, tipo, tá, eu contei agora a história, tipo, de como tudo começou, de como foi as minhas gravidez. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre como aconteceu o deslocamento de placenta e o que eu fiz. Provavelmente esse vídeo ficou muito longo,
Então, assim, o deslocamento de placenta é uma história mais complicada, que eu vou contar detalhado, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso, que ou está passando por isso, então é bom falar minha experiência para elas, tá? Então aguarde que logo, logo vai sair o próximo vídeo, tá bom? Eu acho que eu vou gravar até hoje mesmo, depois eu corto e coloco e faço outro vídeo para vocês, para já continuar o raciocínio. Tá bom, gente? Muito obrigada. E desculpe por ter esse vídeo, provavelmente ficou muito grande. Tchau.